Olá, mundo! No vídeo de hoje vamos falar sobre técnicas para anonimizar dados pessoais. A anonimização passou a ser mais falada por conta da LGPD, onde a legislação menciona essa técnica a fim de garantir a privacidade das pessoas e de seus dados pessoais. Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou permita identificar uma pessoa. Assim sendo, fragmentos de informações que juntos permitem identificar uma pessoa física também são considerados dados pessoais. Segundo a LGPD, a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais o dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, de um indivíduo. Em outras palavras, é quando o dado pessoal da pessoa passou por algum tipo de transformação, desvinculando ele da pessoa. A reidentificação da pessoa se torna irreversível. Um exemplo de dado anonimizado seria pegar alguns números do CPF e substituir por alguma letra. Por conta disso, dados anonimizados não estão sujeitos à LGPD. Já a pseudo-anonimização é quando um dado já passou pelo processo de anonimização, mas o dado pode ser associado à pessoa novamente. E isso é possível através de determinadas técnicas ou quando você acaba consultando informações adicionais. Um exemplo disso seria a aplicação de criptografia no dado. Por conta de ter uma chave, é ainda possível reverter essa informação para o dado original. A NPD ficou responsável por determinar padrões e técnicas para serem utilizadas nesse contexto. Até o momento, ela não possui agenda divulgada para definir isso. Você pode consultar isso aqui no link da descrição. Enquanto que ela não faz isso, vamos conhecer algumas técnicas de anonimização. Assim você já pode aplicar alguma delas caso for necessário. Antes de entrar nos detalhes das técnicas, vamos alinhar algumas terminologias. Vamos começar falando do atributo. Ele também é conhecido como campo de dados ou coluna. É uma informação que pode ser encontrada no registro dos dados em um conjunto de dados, como nome e endereço. A outra terminologia seria o registro, também referenciada como linha. É um grupo de informações que normalmente estão relacionadas a um determinado assunto. Conjunto de dados. É um conjunto de registro de dados. Conceitualmente, ele é muito parecido com uma tabela do banco de dados, ou uma planilha relacional com registros e atributos. Identificador direto. É um atributo de dados que, por si só, já identifica um indivíduo. Por exemplo, a impressão digital, que é um indivíduo, e o CPF, que foi atribuído a um indivíduo. Identificador indireto. Também conhecido como quasi-identificadores. Um atributo de dados que por si só não identifica um indivíduo, mas pode identificar um indivíduo se combinado com outras informações. Um exemplo seria um homem ruivo que trabalha na empresa X. Dependendo do tamanho dessa empresa, isso já seria o suficiente para identificar essa pessoa. Reidentificação. Identificar uma pessoa a partir de um conjunto de dados anônimos. A reidentificação espontânea se refere à reidentificação não intencional, devido ao conhecimento especial dos indivíduos. Canonização é a propriedade e características de dados anonimizados. Por exemplo, uma tabela do banco de dados que foi aplicado técnicas de anonimização, e não é possível realizar a identificação dos indivíduos. Agora que já alinhamos as terminologias, vamos dar uma olhada nas técnicas. A primeira técnica se chama supressão de atributos. Ela se refere à remoção inteira dos dados de um conjunto de dados. Você usa essa técnica quando um atributo não é necessário no conjunto de dados anonimizado, ou quando o atributo não pode, de outra forma, ser anonimizado adequadamente com outra técnica. Essa técnica deve ser aplicada no início da anonimização, pois ela é um jeito fácil de diminuir a identificação nessa fase. Você literalmente mata o mal pela raiz. A aplicação dessa técnica consiste em literalmente remover, deletar ou apagar o atributo. Você que é desenvolvedor não é simplesmente deixar o atributo escondido, ele precisa ser realmente eliminado. Essa é a técnica de anonimização mais forte, porque não tem como recuperar a informação. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Temos aqui uma tabela de estudantes com treinadores e pontuação. A pessoa que vai analisar essas informações precisa saber apenas a pontuação em cada treinador. Logo, aplicando a técnica de supressão, a coluna estudante é eliminada, justamente por essa informação não ser relevante para a pessoa receptora. Em alguns casos, antes de remover um atributo, é possível criar um atributo derivado para recolher alguma informação útil. Por exemplo, imagine uma tabela onde ela tem um atributo de data e hora de entrada e data e hora de saída.
Nesse caso, antes de remover essas duas colunas ou atributos, é possível criar um atributo novo chamado, por exemplo, de duração do atendimento. Assim você extrai informações desses dois atributos e armazena nela. A segunda técnica é a supressão de registros. Ela se refere à remoção de um registro inteiro no conjunto de dados. Diferente das outras técnicas, essa acaba afetando vários atributos ao mesmo tempo. Você pode utilizar essa técnica para remover os registros nas extremidades, aos quais ainda são os únicos, ou não satisfazem outros critérios do canonimato, e não manter eles no conjunto de dados anonimizado. Essa técnica se aplica apagando o registro na íntegra. Como já mencionado na técnica anterior, o registro deve ser apagado de fato, não só escondido. Preste atenção ao aplicar essa técnica, pois ela pode acabar mudando o resultado de uma média ou de uma mediana, por exemplo. Neste exemplo, podemos ver o antes e o depois dessa técnica ser aplicada. Perceba que o registro do Bob não é mais apresentado. A terceira técnica é o mascaramento de caracteres. Ela se refere ao encobrimento de caracteres. É a alteração do caractere no valor do dado, utilizando um símbolo constante como o X ou o asterístico, por exemplo. Normalmente o encobrimento é parcial, aplicado somente em alguns caracteres do atributo. Essa técnica se aplica a uma cadeia de caracteres do atributo, para ocultar parte dele, assim fornecendo um certo grau de anonimidade. Você pode substituir uma quantidade fixa de caracteres, como é feito na identificação dos cartões de crédito, ou você pode substituir por uma quantidade diferente de caracteres, como por exemplo de um e-mail. O importante é levar em consideração se o tamanho do valor dos dados originais fornece informações sobre ele mesmo depois da aplicação da técnica de anonimização. Aqui nesse exemplo, mesmo tendo alguns caracteres mascarados, você consegue identificar qual é a palavra, certo? Para esses casos, é importante entender do assunto e do contexto, para identificar qual parte dos caracteres deve ser substituído. Neste outro exemplo, podemos ver uma tabela de pedidos, onde é apresentado o CEP, a hora da entrega e a média de pedidos. Aplicando a técnica de mascaramento, podemos encobrir os demais números e apresentar apenas o primeiro registro, que é referente ao estado. Em alguns casos onde o comprimento não tem relevância, é possível aplicar o mascaramento com mais ou menos caracteres, em cima daquela parte necessária para se anonimizar. Dessa forma, a quantidade de caracteres escondidos ficam desconhecidos. A quarta técnica é a pseudonimização. Ela também é conhecida como codificação. Ela se refere à substituição do dado por um outro dado inventado. Os pseudônimos podem ser reversíveis, pois os valores originais são removidos, apresentando um tipo de apelido no lugar dele. Enquanto isso, o dado original se mantém armazenado de forma segura. Pseudônimos persistentes permitem a ligação utilizando os mesmos valores de pseudônimo, para apresentar ele individualmente no conjunto de dados diferentes. O ID no banco de dados é um ótimo exemplo para esse caso. Esses pseudônimos podem ser gerados de forma aleatória ou de forma determinista. É possível aplicar essa técnica quando os valores dos dados precisam ser distinguidos, e onde nenhum caractere ou outra informação implícita do original deve ser mantida. Você aplica essa técnica simplesmente substituindo o dado ou o valor por algum outro inventado. É possível fazer isso gerando previamente uma lista com vários valores, e então aplicar eles nos valores originais. Os valores inventados devem ser únicos e sem relação com os valores originais. O ideal é não reutilizar pseudônimos que já foram utilizados. Pseudônimos persistentes normalmente possuem mais utilidade, pois se mantêm como uma referência para o dado original. Se o pseudônimo for reversível, a base de dados com as identidades não podem ser compartilhadas com o receptor. Ela deve ser mantida em segurança, sendo utilizada apenas pelo dono do dado. Caso contrário, o receptor consegue fazer a reidentificação e inviabilizar totalmente a pseudonimização. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Aqui temos uma tabela com nome, avaliação e horas de aula. O objetivo aqui será aplicar essa técnica no atributo pessoa, ocultando o nome para o receptor, mas preservando o dado original na base de dados, mantendo o dado original nome armazenado com segurança. Podemos apresentar apenas um ID determinístico para cada pessoa. Outra aplicação dessa técnica consiste em dupla codificação, onde temos duas bases de dados e queremos ligar elas, a fim de identificar os indivíduos nas bases. Assim, é necessário ligar essas duas bases através dos pseudônimos. Os pseudônimos da base A com os pseudônimos da base B. A quinta técnica é a generalização. Ela também é chamada de recodificação.
Essa técnica se refere a uma redução deliberada na precisão dos dados. É possível aplicar ela em valores que possam ser generalizados e ainda assim sejam úteis para o objetivo pretendido. Para aplicar ela, antes é necessário criar uma regra de categoria para que os registros sejam suprimidos. Neste exemplo, temos uma tabela com vários registros. Trabalhando em cima do atributo idade, vamos generalizar essas informações suprimindo o dado original. Então teremos como resultado essa tabela, onde o atributo idade é representado por uma faixa. Vale salientar que, para criar essa categoria de generalização, é preciso entender o contexto desses dados. Não se deve criar uma faixa muito grande a ponto de impactar na precisão, mas também não se deve criar uma faixa muito pequena a ponto de facilitar a reidentificação. Podemos ver que as categorias de menor que 20 e maior que 60 possuem menos registros. Por conta disso, foi criado essas duas faixas mais longas. Mas lembrando que isso deve ser aplicado considerando o contexto e não é uma regra. Outra generalização que podemos aplicar nessa tabela é na coluna endereço. Podemos suprimir a informação referente ao número e deixar apenas a rua. Claro que estamos partindo do pressuposto que existem várias casas na rua. Caso contrário, mesmo aplicando a generalização, ainda seria possível reidentificar o indivíduo. A sexta técnica é a troca. Ela também pode ser chamada de swapping, embaralhamento ou permutação. O objetivo de trocar é reorganizar os dados dentro do conjunto, de tal forma que os valores dos atributos individuais ainda estejam apresentados no conjunto, mas geralmente não correspondem ao registro original. Essa técnica pode ser usada quando uma análise necessita apenas dos dados agregados, ou quando a análise se dá ao nível do atributo. Para aplicar ela, você primeiro precisa identificar quais são os atributos que vão ser trocados. Depois disso, você faz um embaralhamento dos dados em cada registro. Neste exemplo, temos uma tabela com vários atributos. O único atributo que não será alterado será o pessoa. Todos os outros serão embaralhados. Note como fica a tabela após o embaralhamento. Nenhum dado está relacionado com a pessoa original. Dessa maneira, não é possível fazer a identificação só olhando para a tabela. Vale destacar que se o objetivo do conjunto de dados anonimizado for estudar as relações entre o perfil laboral e os padrões de consumo, outros métodos de anonimização serão mais adequados. A sétima técnica é a perturbação de dados. Nessa técnica, os valores dos conjuntos são ligeiramente alterados. Ela deve ser usada para os quasi-identificadores, os quais podem ser potencialmente identificadores, quando combinado com outras fontes de dados, e mudanças nos valores sejam aceitáveis. Você pode aplicar ela utilizando subtécnicas dela, como por exemplo o arredondamento de valor, ou a adição de ruído aleatório. O grau de perturbação deve ser proporcional ao âmbito dos valores no atributo. Se a base for muito pequena, o efeito de anonimização será muito fraco. Se a base for muito longa, os valores finais serão muito diferentes dos originais, e a utilidade do conjunto de dados provavelmente será reduzida. Antes de aplicar a mudança, teremos que criar uma regra de perturbação. Você pode ver nesse exemplo que para cada atributo seguimos uma regra. Isso será detalhado mais adiante. Pegando como exemplo essa tabela, a técnica será aplicada no atributo altura, peso e idade. E a tabela alterada ficará assim. Note que a altura de 177 mudou para 175. Isso aconteceu devido à tabela de regras que vimos anteriormente. O número 5 foi somado 35 vezes até chegar em 175, que é o valor mais próximo de 177. Outra mudança foi o peso, que mudou de 50 para 51. Isso aconteceu porque foi somado 17 vezes o número 3. Essa era a regra que estava na tabela. A soma parou no 51, pois ele é o valor mais próximo do valor original 50. E as mesmas regras foram aplicadas no atributo idade. Essa técnica não deve ser utilizada em casos onde a precisão é crucial. E o grau de perturbação deve levar em consideração a proporção dos valores dos atributos. A oitava técnica é a de dados sintéticos. Como o nome sugere, dados sintéticos são dados criados de forma artificial. Ela é utilizada para gerar um conjunto de dados sintéticos, separando dos dados originais. Assim, os dados originais não são alterados. Essa técnica é utilizada quando uma massa muito grande de dados e valores precisam ser utilizados para testar um sistema, sem utilizar os dados concretos, mas ainda assim com um grau de realidade em determinados aspectos. Para usar essa técnica, é necessário estudar, primeiramente, os padrões dos conjuntos originais e aplicar esses padrões no conjunto de dados sintéticos. O grau de originalidade que os dados sintéticos vão seguir irá depender da finalidade para que eles serão usados. Neste exemplo, temos registros
das entradas e saídas de colaboradores. O objetivo é criar um conjunto de dados sintéticos para realizar testes de simulações sobre um determinado algoritmo. Após avaliar o relatório que foi derivado dos dados originais, temos a média de colaboradores em determinados horários. Agora, é possível gerar um conjunto de dados sintéticos que imitam o comportamento de entrada e saída dos colaboradores e testar no sistema. Dependendo do objetivo do teste e dos controles administrativos, podem ser gerados dados totalmente ou parcialmente sintéticos. É um caso onde você precisa fazer algum tipo de ligação do dado original, mas o resto das informações podem ser inventadas, diferente das outras técnicas que trabalham muito perto do volume de dados original. Esse aqui pode variar livremente para mais ou para menos. Essa técnica também é de fraca utilidade para análise de dados, porque os dados não são reais e os dados foram criados a partir de um modelo pré-concebido. E a última técnica é a técnica de agregação de dados. Aqui é convertido um conjunto de dados para valores resumidos. É basicamente unir os dados para suprimir a identificação do indivíduo. É possível utilizar essa técnica quando os registros individuais não são necessários e os dados agregados atendem à finalidade. É importante discutir a finalidade desses dados com o receptor. Assim será possível aplicar o método mais adequado para esse conjunto, como por exemplo a utilização de totais ou médias. Neste exemplo, temos uma tabela detalhando as doações recebidas. A organização quer um relatório a fim de evidenciar o valor de doações. Aplicando essa técnica, podemos unir as informações por faixa e suprimir a identificação do doador. As informações então são apresentadas dessa maneira. Agora é apresentado a faixa de renda mensal, número de doações e a soma dos valores. Para esse caso, não tem necessidade de identificar o doador, por isso ele foi suprimido. Vale destacar que devemos prestar atenção para grupos que tenham poucos registros após aplicar a agregação. Se os dados agregados incluem um único registro em cada uma das categorias, pode ser fácil para alguém com algum conhecimento adicional identificar um doador. Nesse caso, a técnica de agregação pode ser combinada com a técnica de supressão. Outros atributos podem ser adicionados para que seja gerada uma nova agregação. A principal vantagem de se aplicar essas técnicas de anonimização é que o dado não fica sujeito a LGPD, justamente por conta da pessoa não ser identificável. Outro ponto é para fins estatísticos, onde os dados podem ser manipulados de forma genérica. E por último, os riscos relacionados à proteção de dados pessoais é diminuído. A anonimização garante a privacidade da pessoa, preservando a credibilidade dos dados coletados. A anonimização deve ser aplicada sempre que for imposta por lei ou quando for solicitada pelo titular. Deixa o like, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram e te vejo na próxima.